Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural. Como que você tá? Vitorioso, vitoriosa? Quem terminou o jejum ontem? Glória a Deus. Gente, eu tava numa cara de acabada ontem. Meu Deus, eu tava com a cara terrível ontem. Mas glória a Deus, terminamos com excelência o jejum. Se você ainda não terminou, força para você que vai terminar. Eu quero profetizar que você vai conseguir terminar o jejum. Quero profetizar que você vai conseguir chegar até o fim. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, Elzinha. Bom dia, profetiza Paula. Bom dia, Fê. Bom dia, pastora Bruna. Bom dia, Iris. Bom dia, pastor Honorato. Bom dia, Milena. Bom dia, Roberta, Sandra, missionária Mariana, Clara. Bom dia, pastora Bruna. Bom dia, Ana. Gente, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Parabéns para você que terminou o seu jejum de Esther. É um jejum muito difícil, tá? Eu confesso para você que eu só vou falar uma coisa pra você. Jejum de Esther não é pra amador. Jejum de Esther é pra pessoas que já têm uma vida jejuada. Quem não tem uma vida jejuada sofre demais para fazer o jejum de Esther. Quem já tem uma vida jejuada, né, pelo menos tem um respaldo espiritual de força, né, tem uma mentalidade, consegue se manter ali. Amém? Então, toda a honra, toda a glória ao Cordeiro Santo. Aleluia, glória a Deus. Não foi fácil, mas nós conseguimos. Então, o jejum de Esther, gente, não é para amador, tá? Então, independente se você fez no formato 1, como nós fizemos, ou no formato 2 ou 3, eu quero aqui te parabenizar, né? Quero declarar que você apertou num botão, né? Deus, eu tava esses 3 dias, ontem, quando terminou a live, eu estava bem debilitada, né? Eu sentei com o apóstolo lá fora. Aí o Espírito Santo falou, vai orar. Aí eu falei, amor, eu vou orar. Aí eu vim pro quarto. Tava sem força. E aí eu vim orar e eu fiquei aqui tempo orando, né, com o Senhor, apresentando para Ele todas as coisas, né, orando ali. Então, assim, a gente vê que é difícil até mesmo para orar. É difícil até mesmo, né, pra gente, né, estar ali orando em voz alta, porque a gente está sem força, né? Então não é fácil, né? Então ontem eu senti, né, o peso de como tava difícil, né, para orar no 3º dia. Então ontem depois da live a gente sentou lá fora, o Espírito Santo falou, vai pro quarto orar. Eu falei, amor, eu tô indo orar. Eu vim para cá, pro escritório, sentei ali e orei, comecei a clamar, só que aí Deus começou a me dar pautas específicas, pessoas específicas para mim estar orando. Amém? E é sobrenatural, o jejum de Esther é sobrenatural. Então ontem, quando eu vim para o meu quarto orar, o Espírito Santo começou a me pedir para me interceder por pessoas dentro da minha casa, dentro da minha família. E eu comecei a interceder, eu comecei a pedir pela vida de algumas pessoas. Eu falei, Senhor, resgata essa vida. Então eu senti que aquele jejum, ele estava rompendo barreiras em níveis que nem eu estava imaginando. Tá? Que eu nem tinha mencionado dentro do meu papel, dentro do meu pedido, e o Espírito Santo começou a trazer sobre mim. Pede agora pela sua casa, seja específica, o que você quer, amém? Então o jejum de Esther é um jejum de revogação de sentença, amém? Eu tenho certeza que você vai viver um despojo sobrenatural. E Deus me mostrava, né, nesses 3 dias, o jejum de Esther dentro de 2016 é como se eu pudesse ver uma linha do tempo, era como se fosse um botão vermelho e estava escrito Start. Start. Então eu tenho certeza que nós que já estamos aí há um tempo caminhando, orando, buscando, eu sinto que é um start para algo novo, amém? Então parabéns para você que terminou o jejum de Esther, não é para amadores, tá? O jejum de Esther é algo sobrenatural, é algo muito profético, né? Esther jejuou 3 dias e o cetro do rei foi favorável a ela. Ela, né? Deus estendeu o cetro para ela
Deus trouxe a salvação para os judeus que estavam condenados à morte. Então é um jejum muito poderoso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Oh, gente, eu vou tomar um cafezinho, mas eu tomei um cafezinho ontem. Tá com vontade de tomar um cafezinho? Você tá com vontade de tomar um cafezinho? Ô, gente, é difícil, né? Sem água, sem café, sem nada. A gente fica pensando num monte de comida, não fica? Mas vocês podem ver que a fome mesmo, você não tem fome, né? Você tem desejo, você não tem fome. Porque, igual, você já sentiu fome, você já sentiu sede, nem a sede a gente tem, né? É mais mesmo uma fraqueza, né? Parece que o Senhor inibe isso em nós. Amém? Glória a Jesus. Eu estou muito orgulhosa de cada um de vocês. Vocês não têm noção. O nível espiritual que nós rompemos, né? Através do jejum de Esther. Que você continue assim. Abra comigo em Oséias, capítulo de número 3. Amém? Oséias, capítulo de número 3. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Vencemos para a honra e glória do Cordeiro. Nossa, é pequenininho, Oséias 3. Glória a Jesus, pequenininho. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão felizes com o Senhor Jesus? Eu estou muito feliz com o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do Teu santo nome, Jesus, que nós nos reunimos aqui nesse devocional mais um dia. Abra os céus de revelação. Senhor, fala conosco de forma poderosa, de forma particular. Pai, nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação. Senhor, nós queremos, Pai, Te glorificar, Pai, por essa batalha que nós vencemos, Pai. E, Senhor Deus, nós entregamos, Pai, o nosso sacrifício, Senhor Deus. Nós entregamos, Pai, as nossas primícias, Senhor Deus. E nós encerramos com chave de ouro através do jejum de Esther. Pai, que o Senhor possa receber toda a nossa primícia. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor Deus, nos responder, Pai, com um cetro estendido e favorável. Pai, que a Tua generosidade, que a Tua benevolência nos persiga todos os dias. É isso que eu oro, Senhor Deus. Me coloco agora debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo da nuvem da glória de Deus, para ministrar essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Gente, abra comigo em Oséias, capítulo de número 3. Vocês estão vendo como é profético, né? O que Oséias fez, né? Oséias se casou com Gomer, uma prostituta, porque Deus queria, né, trazer Gomer como Israel. Oséias representando Deus, certo? E a prostituição de Gomer física representando a prostituição espiritual de Israel. Então, abra comigo em Oséias, capítulo de número 3. Então o Senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com uma amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas, assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse: você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. É forte esse texto, né, gente? Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei e nem príncipe, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, sem sacerdotes e nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará a buscar o Senhor, seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei, naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Então a gente vê aqui que Deus vai estender a misericórdia, tá, sobre Israel novamente, tá? Então quando ele fala, né, sobre para Oséias: vá e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério. Então isso aqui, queridos, dentro dessa linguagem profética, é adultério espiritual, é idolatria.
E como eu disse para vocês, uma das coisas que Deus mais abomina é a idolatria. Deus abomina a idolatria. Deus, ele repugna a idolatria. Tá? Se você ler os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, né? Não terá outros deuses além de mim, não fará para si esculturas, não fará para si nada. Então Deus, ele quer que nós o coloquemos como primícia em nossas vidas. Só que é muito difícil colocar Deus como primícia se a sua carne tem uma voz muito forte na sua vida. Então como que você vai colocar Deus como primícia na sua vida se o diabo tem uma voz forte na sua carne, o diabo tem uma voz forte no seu emocional? Então nós só vamos conseguir colocar Deus sobre todas as coisas quando nós andamos em edificação e renúncia do pecado. Queridos, é muito difícil colocar Deus em primeiro lugar. Talvez você conseguiu colocar hoje Deus em primeiro lugar, porque você jejuou muito, você orou muito, você venceu o mamão, você venceu, sei lá, o desejo de fornicação, você venceu o desejo de pornografia, você, né, hoje ama mais a Deus que o seu marido, que a sua esposa, ou que os seus filhos, mas teve um dia que você já amou qualquer outra coisa muito mais que Deus, tá? E o ponto da minha conversão foi essa, em eu ser sincera com Deus e falar: Deus, eu não te amo mais que todas as coisas. Eu falei a vida toda que eu te amo mais que todas as coisas, mas isso é uma mentira. Porque como eu amo, como que eu posso amar algo que eu não conheço? Como eu posso amar algo que eu não tenho relacionamento? Então foi aí que eu fiz uma oração extremamente sincera com Deus e disse: eu não te amo mais que eu não te amo mais que todas as coisas. Na verdade, talvez eu ame mais qualquer outra coisa que o Senhor, porque eu não o conheço. Mas eu gostaria de te conhecer. E só tem uma forma de conhecer Deus, que é se santificando. Querido, Ele é santo. Então não tem como conhecer Deus na profanação do pecado, na profanação das coisas. Só tem como conhecer Deus vivendo com Ele, se santificando. Deus, ele só se revela àqueles que estão na presença, àqueles que estão pagando o preço. Amém? Então, prostituição espiritual é a primeira coisa que nós devemos quebrar da nossa vida assim que nós nos convertemos. É assim que a gente se converte genuinamente. Então a gente precisa se posicionar, a gente precisa deixar para trás todo o altar que a gente dá mais reverência, certo? Então assim, às vezes é o altar do dinheiro, é o altar da sede de poder, da sede de vaidade. Então quando a gente se converte, são muitos altares que foram levantados por Satanás na nossa vida e que mesmo convertido ainda eles estão ali dando força e sustentação para o diabo fazer coisas contra nós, tá? E é exatamente sobre isso que eu quero trazer na live de hoje, amém? Eu quero hoje falar sobre brechas espirituais, pecados espirituais. Eu quero esmiuçar um versículo com você, amém? Se você puder abrir comigo, abra comigo agora em Mateus, capítulo 12, verso 43, amém? Mateus, capítulo 12, verso 43. Aleluia. Mateus capítulo 12, verso 43. Mateus capítulo 12. Gente, ontem eu tava sem força para fazer a live. Já nem pensando, nem tava conseguindo pensar mais. Mateus capítulo 12, verso 43. Amém? Que diz assim: quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Circula a palavra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontece com essa geração perversa. Amém? Vou ler na outra versão aqui. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, encontra desocupada, varrida e ornamentada. Então, encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro, certo?
Então, eu quero trazer aqui a explicação desse versículo para você, para poder chegar no assunto que eu pretendo, tá bom? Então, vamos lá. Prestem muita atenção. Então, o texto aqui ele é muito claro. A pessoa teve libertação. Os demônios, ou o demônio, vamos colocar aqui um demônio, saiu, tá? Só que esse demônio saiu e não houve preenchimento do Espírito Santo, não houve preenchimento da palavra de Deus. E só foi uma libertação, tá? Ou seja, a pessoa foi limpa da entidade demoníaca, porém, essa pessoa não foi ocupada pela presença de Deus, pela palavra, pela verdade, por uma transformação. E aí o que acontece? O que acontece nesse momento? O espírito maligno que saiu, ele fala, peraí, a casa da onde eu saí agora está varrida, está adornada, e eu acho que eu posso voltar para lá. Voltarei para a minha casa, certo? Ou seja, ele fala, eu vou voltar para a casa onde eu morava, eu vou voltar para a pessoa que eu possuía, eu vou voltar para o corpo onde eu estava habitando. Por quê? O demônio foi arrancado, mas a legalidade não foi fechada. Amém? Então não adianta nós, ministrarmos libertação ou passarmos por uma libertação sem fechar a legalidade espiritual. Expulsar o demônio é uma coisa, fechar a legalidade espiritual é outra coisa. Amém? E eu preciso que você entenda isso, tá? E isso acontece muito, tá? Dentro de qualquer viés da libertação. Então nós temos, por exemplo, nós temos a legalidade do pecado. A pessoa cometeu o pecado e o demônio entrou por aquilo. Se ela voltar a pecar, o demônio vai entrar. Só que tem algumas legalidades que a pessoa precisa rejeitar para fechar a legalidade, porque às vezes não foi ela que abriu a legalidade, certo? Então tudo isso aqui eu quero explicar para vocês hoje, tá bom? E aí eu quero que você entenda que quando um demônio sai, vamos lá de novo. Quando o espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos, ou seja, à procura de descanso. Ele começa a buscar outra vítima, ele começa a buscar outro lugar para ele sugar energia, para ele se alimentar. Aí ele não acha, aí ele fala assim, eu voltarei para minha casa. Ele volta para a sua casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então, quando ele encontra a casa vazia, varrida e arrumada, existe uma lei no mundo espiritual. Agora ele não pode mais voltar sozinho. Por quê? Agora ele precisa achar 7 piores que ele para poder voltar para essa pessoa. Então, se essa pessoa fumava, agora ela vai fumar maconha. Se essa pessoa só fumava, agora ela vai fumar e beber. Amém? É mais ou menos desse jeito. Quem que já viu, por exemplo, a pessoa está tentando sair das drogas, passa até por uma libertação, passa por esse centro de reabilitação, daqui a pouco estava usando cocaína, depois estava usando crack, e depois tem a recaída e assim sucessivamente. Amém? Então, cada vez o estado dessa pessoa vai ficando pior, tá? O estado dessa pessoa vai ficando cada vez mais pior. Então, o que eu quero dizer para você, certo? Não adianta expulsar o demônio de uma pessoa, é 30% do processo. O maior processo vem no pós-libertação, tá? E eu quero dizer para você que se nós não fecharmos as legalidades, tá? Nós não vamos ter sucesso por muito tempo. E o sucesso é do demônio não voltar novamente. E essa pessoa precisa ser preenchida pela palavra de Deus. Essa pessoa precisa ser preenchida. Então, por que muitas pessoas vivem demoniando, mas não são, não vivem demoniando? Vai ali, você tira o demônio, daqui a pouco ela volta de novo. Porque ela volta pro pecado, ela se lambuza de novo no pecado, tá? Então, eu quero trazer aqui esse princípio de legalidades espirituais para você. Então, se um demônio entrou dentro do corpo de uma pessoa, é porque essa pessoa abriu uma legalidade. É porque essa pessoa, tá? Ela é vulnerável. Presta atenção. Essa pessoa abriu. Então, a abertura direta. Ela mesma abriu. Ela pecou, ela fez qualquer coisa errada. A outra coisa, essa pessoa é vulnerável a que se abra uma legalidade. Então, essa pessoa recebeu uma obra de feitiçaria. E por que ela era vulnerável? Porque ela era uma pessoa que não estava firmada em Cristo, tinha brechas na sua vida, tinha pecados. Então,
porque por ela ser vulnerável, por ela estar já com a vida desalinhada, for lançado sobre ela, sei lá, uma obra de feitiçaria, e isso pegou por quê? Pegou porque tem brechas abertas, amém? Pegaram ou não, tá? E essa pessoa pode ter legalidades abertas que não foi ela que abriu, ela pode ter herdado isso, tá? Essa porta, por exemplo, a porta pode ter sido a pessoa que abriu pelo pecado, ela pode ter sido aberta, arrombada, então imagina assim, a pessoa ela mesma abre a porta e ela convida o demônio para entrar. Então vamos fazer uma analogia, imagina uma pessoa abrindo a porta e deixando a porta aberta e o demônio entrando ali. Agora imagina a porta vulnerável, com o trinco bem fraquinho, porque essa pessoa não tem vida com Deus, tem uma vida desalinhada, e o demônio arrombando aquela porta. Então são obras de feitiçaria, palavras, né, decretos de pai e de mãe, que na hora da raiva fala e abre ali, né? Então imagina alguém arrombando uma porta. Agora imagina que essa pessoa, sem ter aberto a porta já estava aberta, porque alguém abriu a porta lá atrás, algum familiar abriu a porta. Então, os tipos de legalidade são distintos, tá? Então, o que é a legalidade? A legalidade é o direito espiritual, consciente ou inconsciente. Consciente quando você pega, inconsciente quando essa porta já está aberta por um familiar, por alguém lá atrás, certo? E permite a atuação, a influência, a opressão, a permanência de espíritos malignos atuando na vida de uma pessoa. Então, isso é legalidade espiritual, tá? Certo? Eu preciso que você entenda que o mundo, a legislação do mundo espiritual, no reino das trevas, ela não é desordenada. Então, demônio nenhum age sem uma permissão. Demônio nenhum, queridos, eu quero que você entenda, mas da onde a senhora tira isso? Quando Satanás estava passeando sobre a terra e ele se apresenta para Deus, ele pede para tocar em Jó, tá? Então, eu quero que você entenda isso. E Jó era um homem irrepreensível, ok? Nós estamos falando de uma pessoa justa, tá? Então, só que dentro do mundo espiritual, se uma pessoa abre legalidade pecando ou se envolvendo com as trevas, ela já deu a permissão para o diabo entrar, certo? E aí eles vão operar o quê? A base de direito, eu tenho direito de entrar nessa pessoa, porque essa pessoa peca, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, certo? Então, quando nós estamos ministrando libertação, ao ministrar a libertação, nós removemos a manifestação demoníaca, certo? Mas somente, presta atenção, quando eu falo assim, todo demônio agora manifesta em nome de Jesus, sai, o demônio sai. Mas se essa pessoa não tem arrependimento genuíno, ela não consegue cancelar a legalidade. Então, o que vai cancelar a legalidade, né, do pecado, de algo que você tenha cometido? É o arrependimento genuíno, seguido de um novo comportamento que gera uma nova transformação, tá? Então, arrependimento de ter vivido pornografia, masturbação e coisas de perversidade sexual. Arrependimento. Qual que é o comportamento? Não praticar mais, fechar as portas, as brechas. E qual que é a transformação? É a santificação, amém? Então vamos aqui nos tipos de legalidades, né, espirituais que podem abrir, né, essas portas para que os demônios entrem. Então a primeira legalidade é o pecado contínuo, é aquele pecado de estimação, pecado que a gente, né, muitas vezes não abandona. Então tem gente que acha que tá tudo bem, mas ela mente coisas pequenininhas. Tem gente que tem uma vida aqui e outra ali, né? Tem gente que é uma coisa na igreja e outra coisa fora, né? Pecado da fofoca, pecado da mentira, pecado... Então tem gente que às vezes fala, não, eu já tô convertido, mas ainda tá com muita coisa errada. E o jejum, ele vai nos santificando, o jejum vai nos limpando. Então existe uma diversidade de pecados muito grande, é uma lista muito grande de pecados, certo? Então a gente só vai conseguir identificar os pecados quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a nos convencer do pecado, da justiça, e ele vai começar a ruminar dentro de nós, não faça mais isso, não fale mais dessa forma, tá? Não trate mais essa pessoa desse jeito. Então é exatamente
dessa forma. Então, primeira legalidade, o pecado, tá? E eu já expliquei para vocês o que é pecado. Pecado é quando você tenta fazer algo de forma certa, mas acaba fazendo errado. Por exemplo, quando você viu, você contou uma mentirinha pequena para agradar alguém, mas você nem vê que faz isso. Quando você viu, você fez uma fofoca, você fala, meu Deus, eu não deveria ter feito essa fofoca. Eu não deveria ter falado isso, certo? Então isso é pecado, você tenta fazer o certo, mas acaba fazendo o errado. Amém? Iniquidade é diferente. Iniquidade é quando você age e acha que aquilo que você faz é o certo, mas você já perdeu a noção do certo e o errado. Quando nós estamos na iniquidade, nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Nós já estamos dentro de nós, tá tão sujo, tá tão perturbado que tá torto, tá tudo torto dentro de nós. E transgressão é a pessoa que peca sabendo que é pecado. Peca sabendo que não se pode fazer aquilo. Amém? Então é a pessoa que adultera sabendo que Deus abomina isso, é a pessoa que rouba sabendo que não pode roubar, é a pessoa que cobiça algo de alguém sabendo que não pode fazer isso, é a pessoa que comete o pecado sabendo que não se pode fazer isso, ela tem consciência de que não agrada a Deus, tá? Então existe essa diferença, pecado, iniquidade e transgressão, todos abrem legalidade, tá bom? Outra coisa, falta de arrependimento, tá? É outra coisa que as brechas vão ficar abertas. Então tem gente, né, que toda hora se justifica. Tem gente que toda hora, né, culpa, não, aconteceu isso comigo, eu tô desse jeito porque minha mãe, o meu pai. Queridos, eu quero que vocês entendam que o nosso processo de conversão, ele é muito dolorido, porque nós precisamos entender que toda consequência da nossa vida foi por causa das nossas ações. Independente se o seu pai foi narcisista, se a sua mãe foi, né, terrível com você, mas o que você faz da sua vida de agora em diante depende o quê? Somente de você. E chega de justificativo. Você precisa, né, reajustar a rota, se arrepender, perdoar quem tiver que perdoar, pedir perdão e, né, se arrepender. Se arrepender e arrependimento genuíno, certo? Então, sem arrependimento genuíno, nós não conseguimos cancelar legalidade do pecado, da iniquidade ou até mesmo da transgressão, certo? Outra via de legalidade são os pecados sexuais, tá? Relações sexuais fora da aliança. Até mesmo, queridos, relações sexuais dentro da aliança, uma vez que não está dentro de um padrão de santificação. Então, vou dar um exemplo para você. A gente sabe que tem casais, pessoas que são casadas na igreja, pessoas que são casadas no civil, na igreja, né, tá tudo certinho, mas são casais que frequentam lugares de orgia, casais que ficam fazendo troca-troca, casais que vê filme pornô, que usa coisas, e casais que estão deturpando a sua sexualidade, porque vem talvez de uma cultura familiar, uma cultura talvez, né? Vou esperar voltar. Cortou rapidinho aqui, mas eu vou voltar no que eu falei. Então, a gente tem que tomar cuidado até mesmo com a área sexual. Mesmo você casado, tá? Você também precisa vigiar com a santificação. Então, a gente sabe que tem casais que são casados, ou seja, tá dentro da aliança, certo? E estão aí praticando orgia, isso e aquilo, e um monte de coisa errada. Então, outra via que Satanás entra muito é os pecados sexuais, tá bom? E a gente só vai entender de libertação quando a gente começa a estudar o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, amém? Por isso que é extremamente importante nós falarmos, né? Então, quando eu estava no jejum de Esther, eu falei assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu ensine nessa nova estação, nessa nova temporada? E o Espírito Santo, ele trouxe para mim, confronte eles relacionado ao pecado, fale sobre legalidade, né? Outra coisa, idolatria e práticas espirituais erradas, tá? Então, quantas pessoas a gente vê? Eu era uma dessas. Quando eu me converti, com 7 anos eu comecei a assistir uma igreja batista tradicional, fui batizada com 12, mas o lugar não tinha aquele avivamento, aquela coisa, era mais, né, ir por obrigação. Então eu sempre fui uma adolescente que, mesmo cristã, consultava horóscopo, sempre fui encantada
por filmes de terror e mundo espiritual, né, assim, das trevas, né, eu sempre fui inclinada para querer saber, e a gente precisa entender que o cristão genuíno, quando ele se converte, ele não consulta horóscopo, ele não é guiado por essas coisas, porque isso também, queridos, é uma idolatria, tá? Então, se você... Não, eu acredito que não tem ninguém aqui assim. Então, quem já viu aí, ó, cristã, signo de virgem? Não é cristã não, é qualquer outra coisa, menos cristã, amém? Mas a gente vê muita gente com esse padrão, por quê? É um evangelho raso, é um evangelho sem santificação, é um evangelho sem encontro, é um esoterismo, certo? Aí, ou se não, é cristã, um trevo de 4 folhas no perfil, e aí aquele olho grego, só símbolo, né, que o diabo ama. Então a gente vê também muita gente que é cristã com o negocinho do olho grego, mão de Fátima na mão e não sei o quê. E nós precisamos entender que a vida inteira o nosso Deus bateu de frente contra o quê? Contra esses símbolos, contra o bezerro de ouro, contra esse tipo de coisa, né? Então a gente fica assustado quando vê, gente, e não pense que não é comum. É mais comum do que você imagina. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. E o que é o conhecimento? Conhecer o que é e o que não é. Por isso que eu quero trazer para o meu povo que é uma cultura de estudar. Vamos estudar, vamos ver o que é, vamos ver o que pode. Gente, hoje em dia nós temos acesso a conhecimento. O conhecimento tem aumentado cada dia mais. Então, quando a gente fala idolatria, práticas espirituais erradas, a gente está falando de coisas tão banais, que parece tão boba, só que tem um peso tão grande, né? Então, assim, pessoas que se converteram, mas ainda jogam na loteria. Pessoas que se converteram, mas faz a fezinha toda semana. Então, assim, se converteu no quê? Se converteu a mamon? Se converteu aonde? Certo? Mas a gente também não pode, né, bater assim, tão doído, porque a gente sabe que tem igrejas que ministram a conversão, ministram, né, que Jesus é o Senhor, mas não ensinam o que é o pecado, o que é errado, o que não é errado. E isso é uma falta o quê? Às vezes a igreja não faz isso por medo de perder os seus membros, porque quando a gente vai olhar o que é pecado, meu querido, minha querida, o negócio fica feio. Você fala, meu Deus, eu faço tudo isso aqui. Eu lembro, né, as primeiras ministrações, eu lembro meu encontro com Deus, né, quando eu fiz o encontro com Deus, eu marquei tudo quase, eu falei, gente, será que tem alguma coisa aqui que eu não vou marcar? Então eu lembro quando eu fiz o encontro com Deus, você recebe um formulário, né, tipo de libertação, e você fala assim, meu Deus, mas eu faço praticamente tudo isso aqui. Então, meu encontro com Deus, eu lembro, acho que eu tinha 21 anos quando eu fiz. Eu fiquei assustada, eu falei, mas é tudo. Ainda bem que a pastora disse na época que ninguém ia ver aquela folha. Eu falei, não, porque vai ficar feio demais para mim isso aqui. Então, outra coisa, sincretismo religioso. Então, é outra forma de legalidade. É uma mistura de tudo. É gente que se converteu e mistura isso com aquilo. Crê na cabala, crê não sei o quê, gosta do budismo. Eu sou cristão, mas eu gosto do budismo, eu gosto um pouquinho disso aqui. Ou você é ou você não é. Queridos, com Jesus não tem meio termo. Com Jesus não tem meio termo. É muito difícil, queridos, seguir Jesus. É muito difícil tomar a cruz e seguir Jesus e renunciar a si mesmo todo dia. Então, hoje em dia, o que mais falta é ministério de libertação, tá? O que mais falta é isso, certo? Por quê? Tem gente que não quer mexer com libertação. Por que não quer mexer com libertação? Porque não quer jejuar, não quer orar. E para mexer com bicho, filho, para mexer com esses demônios, você tem que orar, você tem que estar com a vida alinhada. Senão ele vem, aponta o dedo na tua cara, te acusa, te pega. É assim. Então, por isso que eu falo, o ministério de libertação é lindo, mas você precisa estar com a vida alinhada. Você precisa estar com a vida assim, ó, alinhada, ajustada, sendo edificada, tá? Então, outra hora eu venho abordar aqui o que seria essa idolatria, essas práticas espirituais, né, erradas, como esoterismo, sincretismo religioso, é igual objetos, né, consagrados fora da fé. Ou seja, a pessoa tem pirâmide, a pessoa tem cristal, a pessoa tem
filtro do sonho, a pessoa tem olho grego, a pessoa tem trevo de 4 folhas, o que mais? Fala aí, gente, os objetos. A pessoa tem fitinha vermelha para mal olhado. O sangue de Jesus, querido, é poderoso. Aí você tá usando essa porcaria ainda, tira isso daí, que isso daí é uma legalidade, é uma porta. Amém? Certo? Outra legalidade muito difícil de ser destronada: amargura, ressentimento, mágoa, falta de perdão, ódio, tá? Por que é difícil? Porque geralmente a amargura, a falta de perdão, o ódio, a vingança, aquele ressentimento que vira e mexe volta, vira e mexe o gatilho te dá vira e mexe o diabo te traz um gatilho, aí você rumina aquele processo de 10 anos atrás, aquele de 5 anos atrás, aquele que aconteceu o ano passado e rumina mais esse. Aí você fica ruim. E por que é tão difícil fechar a legalidade, né, que é sustentado pela amargura? Porque geralmente ele está atrelado a uma ferida de alma, enquanto você não vencer, certo? Enquanto você não vencer isso, enquanto você não vencer essa ferida de alma, enquanto você... Lembra que eu falei pra vocês, o que é ferida de alma? Ferida de alma é um trauma que você teve, só que em vez de você processar, entregar na cruz do Calvário, talvez você era uma pessoa que não era cristã, e aí aquilo ali foi crescendo, o diabo foi fomentando aqui. Então, uma vez que você rejeita a ferida, diz que não quer mais aquilo, pede para Jesus te curar, você precisa de mudar de comportamento. Você precisa mudar de mentalidade, porque senão vira e mexe, a ferida vai voltar. Então, falta de perdão, amargura, ódio, tá? Mantém brechas abertas na vida de uma pessoa. E, gente, a falta de perdão, geralmente ela tá atrelada a enfermidades dentro do pulmão, tá? Então, toda pessoa que tem muita falta de perdão, muita tristeza, vai ter alguma enfermidade dentro do pulmão, tá relacionada ao pulmão, certo? Uma curiosidade para vocês, tá? Agora, lembra que eu falei para vocês de palavras, de legalidades que você não abriu, mas que alguém abriu? Então, por exemplo, às vezes um líder espiritual te amaldiçoou, às vezes, e abriu uma brecha e você não percebeu. Às vezes a sua mãe decretou algo sobre a sua vida e ali abriu uma brecha, porque os seus pais físicos, né? Os seus pastores são pessoas que têm autoridade sobre vocês. Então a gente às vezes recebe uma palavra de um terceiro, e se essa palavra, até postei um vídeo, se essa palavra desse terceiro tá carregada de ódio, de raiva, tem o mesmo peso de uma obra de feitiçaria, tem o mesmo peso, tá? Ainda mais, mas apóstolo, como que pega? Como que isso atinge uma pessoa se ela estiver vulnerável? Agora, se ela estiver revestida com o sangue de Jesus, ninguém pega, ninguém toca, manda coisa aí, rixema cantonaia. Não pega, não toca, amém? Certo? Então, palavras declaradas. Então, essas palavras podem ter sido dos seus pais, podem ter sido de um vô, de uma avó, de alguém que tinha, né, o seu sangue, não queria que você nascesse, declarou algo ruim sobre a sua vida. Essa palavra pode ser de um pastor que não tinha a visão de reino, aí quando você falou que ia sair do ministério. Eu tenho uma história de uma apóstola que me contou que quando ela saiu do ministério, uma apóstola amaldiçoou ela, falou que ela ia ter o casamento falido, ela ia falir financeiramente. E aconteceu exatamente, né? Então a gente vê que isso aí já não é um homem de Deus, é um bruxo gospel, né? Então tá errado, tá, gente? Nós devemos somente jorrar uma água, que é as bênçãos do Senhor, amém? Então, palavras, né? Palavras abrem legalidade. Então, palavras de terceiros, palavras de pessoas abrem legalidades. Outro tipo de coisa que abre legalidade, a palavra que você disse, tá? Então, por exemplo, talvez você estava muito chateado, você falou assim, talvez, eu nunca vou prosperar, eu nunca isso, eu nunca aquilo, e não sei o que, eu sou um fracassado mesmo, está repreendido em nome de Jesus. Então às vezes você abriu legalidade para o diabo, né, fazer o que faz na sua vida, às vezes você abriu legalidade para viver isso daí, tá? Você mesmo abriu legalidade para estar vivendo isso daí. Você falou que você era um miserável, você falou isso e aquilo, então você vai pedir perdão para Deus, falar, Deus me perdoa, recolhe agora toda a palavra. E aí, como que fecha a legalidade? É só não falar mais, certo? Outra coisa,
tá? Importante. As maldições hereditárias. Tem pessoas que não acreditam, mas as maldições hereditárias, elas são reais. Principalmente para quem mexe com libertação, quantas vezes o demônio fala, eu entrei pela mãe, eu entrei pelo pai, eu entrei pela avó, eu entrei pelo fulano. O próprio demônio fala. Mas esse assunto não é assunto para gente rasa, é para quem está no âmbito. Abra comigo em Êxodo. Abra comigo agora em Êxodo. Êxodo 20, tá? Êxodo 20, verso de número 5. Vamos ler o verso de número 4. Êxodo, capítulo 20, verso de número 4. Qual que é o pecado que Deus está tratando aqui? Idolatria. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Em algumas outras versões está assim, ciumento. Trago as consequências do pecado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos. Ou seja, o pai pecou, o filho sofre. Até a terceira geração. Pai, então, por exemplo, talvez o seu avô pecou, o seu pai sofreu e você continua sofrendo e talvez o seu filho vai continuar sofrendo. Então, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Quem que é esses que rejeitam o Senhor? Esses que adoram outras imagens, que pecam qualquer outro tipo de pecado. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e me obedecem aos meus mandamentos. Amém? Certo? Então a gente vai ver aqui que Deus, ele é extremamente misericordioso. Então se Deus traz consequência, então quem abriu a porta? Então vamos supor, se eu abro a porta, o meu filho sofre, o meu neto sofre e o meu bisneto sofre, 4 gerações. Eu sou a primeira, meu filho é a segunda, meu neto é a terceira e meu bisneto é a quarta. Mas se foi lá atrás, se o seu avô abriu, o seu pai sofre, você sofre e talvez o seu filho sofre se você não fecha essa porta que está aberta, tá? Então existe aí a questão das maldições, que é uma porta que quando você nasceu ela já está aberta. E aí como que a gente, vê? A gente precisa identificar, peraí, por que tem tanta bebida, tem tanto vício na minha família, por que tem tanta prostituição, por que tem tanta malandragem, tem tanto, cobiça por dinheiro, traição, adultério. Então você precisa observar o padrão de ambas as famílias e falar que rejeita todo tipo de maldição e que você cancela em nome de Jesus. E hoje eu tô falando, queridos, por cima, todas as legalidades, tá? Outro tipo de legalidades, pactos e consagrações, Então vamos aqui. Vamos para a consagração. Outro tipo de legalidade que você não abriu. Quando eu estava no encontro com Deus, eu tinha 21 anos, tá? Eu fui para esse encontro com Deus. E lá no encontro com Deus, eu lembro que tem um momento lá que é a libertação. E aí a pastora falou, olha, quem mexeu com bruxaria, com feitiço, com isso, com aquilo, com naná, o Wicca e não sei o quê. Vem pra frente. Eu falei, nunca mexi com essas coisas não, Aí ela começou a falar, quem aqui foi benzido, não sei o quê. E aí eu lembrei, a minha visão abriu e eu tinha uns 8 meses de idade. Então essa não era uma memória de um bebê, Deus estava me mostrando. Deus abre a minha visão, eu tenho uma visão de eu bebê, de uns 8 meses de idade, minha mãe me levando, uma senhora de saia, cheia, assim, ela tinha um ramo, eu lembro, gente, é nítido a visão, ela tinha um maço de ramos, eu lembro que tinha hortelã, tá? E ela lançava uma água sobre mim, tipo num benzimento, e aí tinha que quebrar aquilo. Então, esses benzimentos, esses lugares que às vezes a mãe, sem saber, leva as crianças, e ali, queridos, aquela mulher atua por Zé Preto Velho, atua por pombas-giras, atua por demônios, certo? E ali é uma consagração, ali é um pacto, mesmo que inconsciente daquela mãe. Então é uma brecha, certo? E aí eu lembro que eu lembrei isso. E quando eu saí ali do encontro, eu liguei para minha mãe e falei, mãe,
a senhora já me levou por acaso num lugar, tinha uma mulher, mãe, como que você lembra disso? Eu falei, mãe, eu estava num encontro aqui e eu vi isso, eu tive a memória disso, não sei se foi uma visão, foi uma memória, porque até nem tanto eu não sabia nem o que era visão, né? Então, assim, muitos dos nossos pais nos levaram, fizeram coisas com o nosso umbigo, sei lá com o quê. Então, são consagrações que nossa mãe, nosso pai, muitas vezes não sabia o que era e fez porque a família toda fez, isso já tinha virado cultura e também isso aí abre legalidade, tá? Aí a gente tem também, né, consagrações inconscientes, né, consagrações. Então, quem aqui, quando era adolescente, nunca brincou com uma tábua de Ouija, né, que fala, ou a brincadeira do copo, né, invocou espírito, fez alguma coisa, né? Então, tem muitos, ou abriu, ou filme de terror, enfim. Então, tem muitas coisas que a gente faz e às vezes a gente não tem nem noção de que tipo de porta nós estamos abrindo. E são portas inconscientes. Agora, tem também as portas que são conscientes, que é aberta dentro do ocultismo. Por exemplo, a mulher que foi lá na macumba, na umbanda, na quimbanda, foi lá não sei aonde, foi lá na bruxa, não sei das quantas, foi lá para fazer um trabalho para conseguir o marido de volta, para conseguir o marido de alguém que estava casada, ou, né? Então, às vezes foi ali para pedir dinheiro para a entidade, para pedir para abrir os caminhos. Então, toda vez que alguém vai fazer um trabalho, ela está fazendo um pacto, ela está fazendo uma aliança com o diabo. Não vamos usar a palavra aliança, não, vamos usar um pacto. Inconsciente ou consciente, ela está fazendo, tá? A partir do momento que ela foi ali, porque ela está dando credibilidade, ela está dando dinheiro, alguma coisa ela ofereceu ali, desde uma bebida, então há uma aliança sim, tá? Então isso aqui também é uma legalidade, ok? E nós devemos o quê? Pedir perdão para Deus desses pactos, né? Agora a gente tem algo pior, que é a pessoa que não frequentava esses lugares, a pessoa ela cresceu e se desenvolveu dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, dentro da Wicca, dentro do luciferianismo, dentro do satanismo, a pessoa dentro da magia negra, a pessoa ela se desenvolveu, certo? Leitura de cartas, gente, tudo isso daí, tá? Búzios, tudo que tem misticismo, esoterismo, então tudo isso aí, a pessoa que se desenvolveu nisso, a pessoa que aprendeu, tudo isso, tá? Tudo é pacto. Por quê? Você lia cartas porque um espírito maligno te ajudava a ler. Você adivinhava alguma coisa porque o espírito maligno ali te ajudava. É aquela história ali de Paulo e a mulher, né? O espírito de Piton, a gente fala, né? O espírito de adivinhação. Queridos, o problema, tá? Vamos lá. Quando a gente volta para aquela passagem que a gente vê aquela mulher que adivinhava, eis aí, esses homens, eles vieram anunciar a salvação. Aquele espírito de adivinhação, ele não fala nada errado. Ele fala algo certo. Paulo e aqueles que estavam com ele estavam ali para anunciar a salvação. Só que, como que a gente vai, né, identificar o espírito de adivinhação? É que aquele espírito, ele não queria chamar atenção para Paulo e para aqueles que estavam com ele. Ele queria chamar atenção para si mesmo, tá? E aí que está a diferença entre o espírito, né, do Senhor que habita na vida de uma pessoa com palavra de conhecimento, com palavra profética, com palavra de sabedoria e o espírito de adivinhação. Então, apóstolo, como que a gente vai saber? O espírito de adivinhação, ele quer glória para si mesmo. Ele quer chamar atenção para si mesmo. Então, aquela mulher do espírito de adivinhação ali, ela estava falando algo fatídico sobre Paulo e aqueles que estavam caminhando, só que ela não queria chamar atenção para eles, ela queria chamar atenção para ela queria chamar mais clientes, porque os seus donos trabalhavam com o quê? Os seus donos trabalhavam ganhando dinheiro com ela, tá? Então, essa era a intenção daquele espírito, ok? Por isso que nós precisamos entender e ser genuínos na presença do Senhor, tá? Ok, então eu já falei de maldições hereditárias, tá? Deixa eu ver aqui. Tem pessoas que às vezes na hora de um apuro, na hora de algo assim, que, por exemplo, essa pessoa precisa muito de... Ela não vê mais saída, e essa pessoa não tá firme em Deus, essa pessoa, ou ela não tem uma fé estabelecida.
E ela pede ajuda pro diabo. Ela fala, eu quero pedir ajuda para Satanás, eu quero pedir ajuda pro capiroto. Até se ele me ajudar, eu aceito. Tá amarrado, em nome de Jesus. Mas tem gente que na hora da agonia, tem gente que na hora que ela não sabe mais para onde recorrer, ela pede ajuda para Satanás. E ali é meio que ela faz, né, ela faz um pacto ali, ela faz ali um acordo, tá? Certo? Isso. Tá? Outra coisa que abre muita legalidade, desobediência. Eu quero ensinar uma coisa para vocês, obediência radical. É difícil obedecer radicalmente, é muito difícil. Mas a obediência radical, uma vez que ela é treinável, uma vez que você se molda a fazer isso, você vai conseguir viver obediência radical. Se Deus falar, é pra direita, não tenta questionar se é pra esquerda, se é pro meio, não, é pra direita. Então nós precisamos, tá? Obediência radical. Treina isso em você. Treina a fazer o que Deus te pediu. E não treina, queridos, você só obedecer quando você teve 3 vozes proféticas mandando você obedecer. Deus falou uma vez, tá falado. Deus falou uma vez, não deixa para obedecer, porque senão você obedece de forma tardia, tá? Ok? Então, outra coisa. O diabo também, ele entra em pessoas que, às vezes, elas não estão com legalidades abertas, mas são pessoas que estão vazias. Elas estão com a casa varrida, adornada, mas não estão preenchidas do Espírito Santo. E são alvos de Satanás para elas estarem ali, para o diabo estar ali, fomentando ali. Então, o diabo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Então, tudo isso que eu falei e muito mais são portas que ou estavam abertas, ou alguém abriu por causa da vulnerabilidade da sua fé, por você não ter uma vida constante em Cristo, ou você mesmo que abriu a porta. A partir do momento que você abre a porta, Satanás, ele vem oprimir, ele vem trazer opressão, ele vem trazer sofrimento, tá? E quando ele conquista o território, ele entra dentro dessa pessoa. O demônio, ele entra dentro e aí vai ficando assim, entra um, aí sai, porque você, sei lá, foi num culto, foi num encontro com Deus. Mas se você não se posicionou, se a casa ficou varrida, adornada, mas não ficou preenchida pela presença do Espírito Santo, cada demônio que saiu vai voltar com mais 7. E o último estado dessa pessoa, né? O estado dessa pessoa será pior que o estado que ela se encontrava. Então eu quero que você entenda que primeiro nível de ataque do diabo, quando ele tem uma legalidade aberta, é a opressão, tá? Então, o diabo, ele não entra imediatamente, certo? Sobre a alma de uma pessoa. Existe um tempo, tá? Porque senão nós estávamos perdidos. Então, eu quero que você entenda. O diabo, quando a gente pega uma pessoa cheia de legiões, você não tem noção e ideia quanto tempo aquelas legiões demoraram para entrar ali e ir se alimentando, porque, olha, eu quero que você entenda algo, que é algo que o Espírito Santo trouxe para mim dentro do jejum de Esther. Uma legião precisa se alimentar. Então, para ela se alimentar, ela tem que ter muito pecado ativo, tá? Então, eu quero que você entenda que para os demônios estar numa grande quantidade sobre a vida de alguém, isso teve que acontecer de forma crescente. E aí essa pessoa continuou fazendo e continua no lamaçal do pecado, isso e aquilo outro. Tanto é, queridos, que quando essa pessoa é liberta, tá? Ela precisa automaticamente de um pós-libertação, precisa de um cuidado, tá? E essa pessoa tem que ter consciência, ok, peraí, fui liberto e eu preciso buscar o Senhor, eu preciso agora mergulhar na presença do Senhor. Muitas pessoas vivem um processo de autolibertação porque não querem mais estar naquela vida de pecado e agora tem consciência que eu preciso jejuar, orar, ler a palavra, me encher de pregação, porque isso é a única coisa que vai sustentar você para você não voltar a ficar pior do que você já esteve um dia, certo? Então, primeira coisa que vai acontecer é a opressão. O diabo, ele vem oprimir, tá? Ele vem trazer uma névoa de peso, né? Setas, tal. Mas quando ele ganha legalidade o suficiente, ele entra. E quando ele entra, ele começa a dominar a mente, tá? Só que
ele não domina a mente por completo. Ele vai dominando aos poucos. Então, quem aqui já passou por libertação? Talvez você lembra completamente do que aconteceu na sua libertação. Porque o diabo, ele estava no seu corpo, mas ele não tinha domínio da sua mente. Talvez você lembre de forma parcial. Você lembra de algumas coisas, outras coisas parece que você estava num quarto escuro, trancado, escutando lá no fundo. Então esse demônio, né, ou essa legião, ela já tinha um pouco mais de controle sobre a sua mente. Mas tem manifestações demoníacas que a pessoa não lembra de nada. Então, quando a pessoa não lembra de nada, a gente já está lidando com um caso mais profundo em que o diabo tinha domínio sobre a mente da pessoa, certo? Aí já é um caso mais grave, tá? Então, a legalidade é algo muito sério, queridos. E eu quero dizer uma coisa para você. Não se ache um santarrão, não se ache alguém ungido. Nós continuamos carne. Nós estamos aqui na terra, vivendo esse avivamento, mas se a gente não jejuar, se a gente não ficar pedindo para Deus ressignificar as coisas, se a gente não se alinhar, os mesmos demônios que saiu, eles podem voltar. Amém? Então, o que impede você de viver no lamaçal, talvez da opressão, daquilo que você estava um dia? É a santificação. E santificação é buscar Deus todo dia, é orar, é jejuar, é clamar o Espírito Santo, é pedir que o Espírito Santo venha sobre você, né? O Espírito Santo venha te preencher, certo? Então, a gente vê que um pouquinho que a gente fica ali sem jejuar, afasta um pouco daquela oração mais profunda, a gente já começa com os pensamentos meio torto. Porque, queridos, essa guerra vai ser a vida toda. A porta é estreita. Por isso que eu falo, servir Jesus é difícil. Porque quando o diabo sabe que você é ungido, que você é alguém que tem um chamado, que você é uma arma, tá? Uma arma de guerra aqui na terra, ele vai atentar contra a sua vida. Então você precisa estar posicionado. Então uma pessoa posicionada, o diabo não mexe, mas é posicionada, é jejuando, é orando, tá? É cancelando todo o dardo, é colocando a armadura de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa. Uma pessoa, para chegar no nível de estar com 2, 3, 4 legião, você não tem noção o quanto o diabo trabalhou. Por isso que quando a gente fala, quando ele tem muita força sobre a vida de uma pessoa, ele fala, eu não vou sair, eu tenho legalidade para estar aqui, eu posso estar aqui. Porque ele construiu aquilo ali. Ele foi se prendendo a pactos, a coisa que aquela pessoa fez. Mas quando aquela pessoa se arrepende e não quer mais, ela é liberta. E o diabo, ele fica com muita raiva. Por quê? Porque ele perdeu uma casa que talvez ele levou 10 anos, 15 anos, 3 anos, 2 anos para conseguir entrar, tá? Então eu quero que vocês hoje tenham consciência disso. E entenda que legalidades são portas. E nós devemos, né? Então, o que eu quero que vocês reflitam? Senhor, qual é a porta que está aberta ainda na minha vida? Talvez não tenha um demônio dentro de você, porque você, né, já passou por libertação e hoje uma porta ou outra está aberta, você fecha, ela abre de novo, mas se você sustentar essa porta por muito tempo e começar a fomentar ela, tá? Ou você já pode, por essa porta você já vive dardos inflamados, ataque espiritual e opressão que já é muito ruim. Mas quando o diabo entra, ele faz a cabeça de uma pessoa, certo? Então você vai falar, Senhor, qual que é a legalidade? Qual que é a porta que está aberta na minha vida? Senhor, existe alguma porta que alguém abriu lá atrás, os meus familiares? Existe alguma porta que foi aberta no meu nascimento? Então, coloca numa folha, vai anotando, fala, Senhor, me perdoa por toda a legalidade que eu abri. Senhor, encerra todo o ciclo, tá, de opressão, de ataque espiritual na minha vida. Eu falo uma coisa para você, quando você tem um reset de libertação, você é liberto de maldições hereditárias, tudo, ainda tem as lutas diárias, tá? Ainda tem as lutas diárias, ainda vai ter as lutas de cada dia. O diabo ele vai parar a usar argumentos lá de trás contra você. Agora ele vai começar a usar coisas aqui, como eu disse para você. O diabo ele pode te atacar no emocional, na mente, ele pode te atacar no físico. E quando ele não consegue tocar em você ou dentro de você, ele vai começar a usar os ataques externos, circunstância, pessoa, uma fofoca, uma mentira, para tirar o que é a sua paz, tá? É assim que o diabo trabalha. Aleluia! Glória a Deus! Então eu trouxe essa live para vocês sobre legalidades
E eu quero dizer para você, a porta é estreita, queridos. E são poucos os que vão passar por ela. E eu preciso confrontar você, assim como eu me confronto. A cada 6 meses eu faço um mapeamento espiritual. Eu pego ali, né? A gente tem, né, na escola de libertadores um mapeamento. O que a gente faz? Eu passo ali, tem alguma coisa, Senhor, precisa ser alinhada. Né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, tá com alguma magoinha, você precisa, né? Falar, Senhor, tira, me limpa, me restaura. Amém? Porque você sempre tem a tendência a voltar para uma ferida. Você sempre tem a tendência a voltar para algum lugar. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Amanhã eu vou trazer mais uma live cheia de chaves, poderosa, certo? Para o seu coração, tá? Um beijo bem grandão no seu coração. Um dia abençoado. Parabéns para você que terminou o jejum de Esther. Parabéns para você que vai terminar. Que você termine, que você possa viver uma glória sobrenatural. E amanhã nós voltamos, tá? Com tudo em outro tema na nossa oração da madrugada. Então amanhã nós saímos hoje da primícia, né? Dia 12 e amanhã... hoje tem culto de membros comigo, vai ser poderoso. Amém? Se preparem, tá? Beijo, amo vocês.